Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em Daniel e o capítulo 4. O rei Nabucodonosor para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Eu achei por bem mostrar os sinais e maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava em repouso em minha casa e prosperando em meu palácio. Eu tive um sonho que me atemorizou, e os pensamentos sobre a minha cama e as visões da minha cabeça me atribularam. Portanto, decretei que trouxessem diante de mim todos os homens sábios da Babilônia para que me fizessem conhecer a interpretação dos sonhos. Então vieram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhos, e contei o sonho diante deles. Porém, eles não me fizeram conhecer a sua interpretação. Porém, por fim, Daniel, cujo nome é Beltesazar, entrou diante de mim de acordo com o nome do meu Deus, em quem está o Espírito dos deuses santos, e perante ele eu contei o sonho, dizendo: Ó Beltesazar, mestre dos magos, porque eu sei que o Espírito dos deuses santos está em ti, e nenhum segredo te atribula. Conte-me as visões do sonho que eu tive e a sua interpretação. Assim foram as visões da minha cabeça. Em minha cama, eu olhei e observei uma árvore no meio da terra, e a sua altura era grande. A árvore cresceu e ficou forte, e a sua altura alcançou o céu, e podia ser vista até os confins da terra. As suas folhas eram belas e o seu fruto abundante, e nela havia alimento para todos os animais do campo. Tinham sombra sobre ela, e as aves dos céus habitavam nos seus galhos, e toda a carne alimentava-se dela. Eu vi nas visões da minha cabeça sobre a minha cama, e eis que um vigia e um santo desceram do céu. E ele clamou alto e disse: Ponde a árvore abaixo e cortai os seus ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Fujam os animais de debaixo delas e as aves dos seus ramos. Porém, deixai o toco de suas raízes na terra, até com um grilhão de ferro e bronze na tenra grama do campo, e se umedeça com o orvalho do céu, e esteja a sua porção com os animais na grama da terra. Mude-se o seu coração de homem, seja-lhe dado um coração de animal, e 7 tempos passem sobre ele. Esse assunto é pelo decreto dos vigias e ordem pela palavra dos santos, para o propósito de que os viventes possam saber que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem ele escolher, e estabelece sobre ele os mais simples dos homens. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora tu, ó Beltesazar, declare a tua interpretação, porquanto nenhum de todos os homens sábios do meu reino é capaz de me fazer conhecer a sua interpretação, mas tu és capaz, pois o Espírito dos deuses santos está em ti. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou espantado por 1 hora, e os seus pensamentos o atribularam. O rei falou e disse: Beltesazar, não deixa o sonho nem a sua interpretação atribularem-te. Beltesazar respondeu e disse: Meu senhor, o sonho seja para aqueles que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que tu vistes, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura alcançou o céu e cuja visão dava para toda a terra, cujas folhas eram belas e o seu fruto abundante, e nela alimento para todos, sobre o qual os animais do campo habitavam, e sobre os cujos ramos as aves dos céus tinham a sua habitação. És tu, ó rei, que crescestes e te tornastes forte, pois a tua grandeza cresceu, alcançou o céu, e o teu domínio até os confins da terra. E quanto à visão do rei
de um vigia e um santo descendo do céu e dizendo: ponde a árvore abaixo e destruía, porém deixa o topo de suas raízes na terra como um grilhão de ferro e bronze na tenra grama do campo, e que umedeça com o orvalho do céu e esteja a sua porção com os animais do campo, até 7 tempos passarem sobre ele. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, o qual veio sobre meu senhor, o rei. Que tu serás tirado de entre os homens, a tua habitação será com os animais do campo, e eles te farão comer grama como os bois, e eles te molharão com o orvalho do céu, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem ele quer. E porquanto eles deram ordem para deixar o toco das raízes da árvore, teu reino estará certo para ti, depois de saberes que os céus governam. Portanto, ó rei, seja meu conselho aceitável a ti, e interrompe os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, mostrando misericórdia ao pobre, se isto pode ser um alongamento da tua tranquilidade. Tudo veio sobre o rei Nabucodonosor, tudo. Ao final de 12 meses, passeando no palácio do reino da Babilônia, o rei falou e disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino, pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu dizendo: ó rei Nabucodonosor, a ti se fala, o reino apartou-se de ti, e eles irão tirar-te de dentre os animais, e a tua habitação será com os animais do campo. Eles te farão comer grama como os bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o que dá a quem ele quer. Na mesma hora, a coisa cumpriu-se sobre Nabucodonosor, e ele foi levado dentre os homens e comeu grama como bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até seus cabelos cresceram como penas de águias, e as suas unhas como garras de pássaros. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou para mim. E eu bendisse o Altíssimo, e o louvei e o honrei, aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração em geração. E todos os habitantes da terra serão considerados como nada, e ele fez conforme a sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão, ou dizer-lhe: o que fazes tu? No mesmo momento, a minha razão retornou para mim, e para a glória do meu reino, minha honra e o meu brilho retornaram para mim. E os meus conselheiros e os meus senhores buscaram-me, e eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentada uma excelente majestade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei do céu, cuja todas as obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e aqueles que caminham em orgulho ele é capaz de humilhar.